E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão de aluguel e hoje é dia de apaixonados por cinema aqui no canal e a vez é de trocar uma ideia ali com o Lucas Maia diretamente do canal Refúgio Cult e a gente vai saber ali um pouquinho mais sobre a relação do Lucas ali com o cinema, desde quando tudo começou ali no Pequeno Luquinhas até os dias de hoje com um canal de muito sucesso aqui no YouTube. Pois Boa. bem, então galera, estamos aqui hoje com o Lucas Maia, diretamente do canal Refúgio Cult. Ele já deu as caras aqui no canal numa maratona de vídeos que eu fiz sobre o universo cinematográfico da Marvel alguns bons anos atrás, acho que 2 anos para ser mais exato. Estamos aqui com o Lucas de novo. E Lucas, se por um acaso alguém que está aqui no Sessão de Aluguel não conhece o seu trabalho, eles podem te encontrar onde? Fala galera, prazerzão, Marcos, mais uma vez. No Refúgio Cult, no YouTube, no Instagram, Lucas THE Maia, falando muito sobre filme de terror, mas de vários outros gêneros também, o filme sendo interessante, tendo um bom apelo aí, né, que interessa a gente, sendo meio maluco também, eu tô falando lá. Procura lá, Refúgio Cult. E é um canal que tem despontado, né, Lucas? Eu tenho acompanhado, que eu gosto muito do seu conteúdo, e não só como brother, né, também como espectador. É bem bacana ver aí o seu canal alçando, assim, voos grandes, né, cara? É muito bacana e desde já deixo aí meus parabéns aí pela sua última meta batida de 700 mil inscritos. Pô, valeuzão, cara. Pô, é muito bom, velho. Tipo, dá trabalho, né? Você tem que fazer correria e tal, mas é o que eu digo, né? Tipo, quando você faz o que você gosta, porque a gente tá falando de filme, a gente tá falando de coisas que a gente realmente aprecia, né? É um fator a mais para dar esse ânimo pra gente produzir e eu fico muito feliz de ver esse tipo de alcance e as pessoas realmente gostando. Tomara, né, que o cinema volte aí em breve pra gente ter mais material. É claro que a gente tem, a gente vai falar aí tem uma galeria gigantesca de filmes já, mas tô torcendo porque dá aquela saudade, né, cara, de voltar aí pra uma sala de cinema. Agora os Cine Drive-ins estão vindo aí, né, pra ver se resolve um pouquinho desse problema. Se eu não me engano, o de Brasília era um dos únicos ativos, né? E agora a procura por ele tá ainda maior, ele tava sustentando ainda, mas, para esses tempos eu acho que é uma boa saída, né, cara? Sim, uma com boa certeza. Alternativa para matar um pouco da saudade. Eu já tive até notícias de comediante stand-up aqui no Brasil fazendo show com a galera dentro do carro. Eles montaram um palco ali, numa estrutura ali, palco, a galera dentro do carro mesmo assistindo stand-up. Eu achei engraçado, interessante e tal. E alternativas válidas, né, cara? Porque em tempos de que a gente tem que lidar com ameaças, assim, invisíveis, né? Então a gente tem que adotar medidas também inovadoras. Eu acho que vai passar a ter mais ainda, cara, porque até realmente se tornar seguro o suficiente para a gente entrar numa sala fechada de cinema, a galera vai ter que tomar esse tipo de iniciativa, seja filme, músicos ou stand-up, igual você falou, né? Mas esse aqui não é o nosso foco do papo de hoje, a gente sempre troca essa ideia no início aí para poder deixar o convidado um pouco mais à vontade, mas hoje a gente vai falar um pouquinho, Lucas, sobre a sua relação com o cinema, cara, desde lá quando você começou a assistir filmes na TV, desde que você ia lá na locadora para colocar os seus VHS e tal, então a gente vai começar lá no fundinho, lá com o Luquinhas, o jovem Luquinhas. Bora. O que o jovem Luquinhas gostava de assistir? Tinha uma animação preferida ou você era assim como eu e não teve uma infância de tanta animação assim e foi pra filmes tipo Rambo e tal, igual eu fui, cara? Me diz aí o que você gostava de assistir quando você era pequeno, o que você sempre tava revendo, o que você sempre tava locando? Muito molequinho mesmo, tipo 8, 9 anos, eu assistia assim, não era louco por Disney e tal, mas eu assistia, eu tive contato com filmes, né, tipo Rei Leão, as animações da Disney e de outras empresas. Só que aí com o tempo eu fui consumindo mais canal aberto, tipo Globo, SBT, e eu assistia muito filme, inclusive filme de ação, né, igual você falou, filme de drama, filme de ação. De vez em quando pegava ali uns filmes de terror, mas como era muito moleque, o contato mesmo, a paixão pelo terror foi bem depois. E minha mãe me influenciou muito, porque ela sempre gostou muito de cinema, então a gente sentava, assistia de vez em quando
assistia lá a tela quente, e aí rolava os comerciais e tinha que esperar comercial passar até hoje, né? Tipo, hoje a gente tendo as plataformas de streaming, esse negócio de você ter que esperar 5 minutos para um filme voltar é meio tenso, mas basicamente foi assim, cara. Foi televisão aberta e ficando até umas certas horas aí assistindo uns clássicos. Mas você tinha aquela fita que você assistia? Porque criança tem esse negócio de ter uma fita que ela gosta de assistir. Criança da nossa época, né? Hoje em dia era mais DVD e tal. Mas você tinha aquela fita que você sempre gostava, que acabava, você rebobinava ela e já colocava para rodar de novo? Ou você não foi muito disso? Era bem mais variado mesmo, seu catálogo naquela época? Não, eu tinha umas fitas em casa de animação. Não era necessariamente filme, não. Eu lembro que eu tinha do Pokémon. Eu lembro que tinha de uma animação do Robin Hood. Legal. Eu não tinha filmes, mas assim, a partir disso, e realmente eu assistia várias e várias vezes, eu não vou falar que eu tinha a fita da Xuxa para não pegar mal, mas tinha. Xuxa só para baixinhos, mas você lembra, né? E aí, pouco tempo depois, eu já comecei a ir em locadora mesmo, né? E ia com os pais e tal, e já alugava algumas coisas. Foi crescente essa paixão, assim, mas rolava umas animações em fita, assim, eternas. Geralmente o pessoal que conversa comigo um pouco sobre isso, eles ficam um pouco espantados, porque eu definitivamente não tive uma infância com animações em filmes. Em séries animadas e tal, na TV eu assisti bastante, inclusive já falei de algumas delas aqui no canal, mas questão de filmes Disney, cara, eu quase não tive acesso, porque eu fui ter videocassete em casa depois de que eu já tinha uma certa idade. Então eu assisti o que passava na TV aberta. E animações da Disney quase não passavam na TV aberta, por incrível que pareça, naquela época quase não passava. Eu não sei se era por questões de contrato, se era muito caro para as emissoras poder exibir os filmes da Disney. Eu não sei exatamente o motivo, mas os canais abertos preferiam passar filmes no cinema em casa que tinha seios à mostra, na Band, filmes que tinham gore à mostra. Eles preferiam passar esse tipo de coisa do que passar animações pra gente assistir durante a luz do dia, né? Eu acho que vai muito da audiência, né, cara? Eu não sei se também é uma questão de medir a audiência, por exemplo. 60% do nosso público é adulto, então vamos passar muito mais conteúdo adulto, né? Eu lembro, o mais próximo de animação da Disney que eu lembro assistindo em TV aberta foi no SBT, aquele TV Cruz, que eles passavam algumas animações da Disney. Sim. Né? Não Timão e Pumba, por exemplo, né? Timão e Pumba, entre outros, né? Então, mas realmente, bem lembrado, eu não lembro de ter uma frequência muito grande de passar os longas dele, né, as animações. Mas depois que você começou a frequentar locadoras, cara, como é que era? Porque pra mim era sempre uma grande aventura ir numa locadora. Pra mim era ali um universo que eu desbravava a locadora da mesma maneira que os filmes que eu gostava de assistir desbravavam as aventuras ali, cara. Eu pegava e dava um jeito de ficar lendo sinopses e observava a capa de todos os filmes, que a gente não tinha internet naquela época, não tinha como saber, não tinha um cara na internet ali recomendando que filme era bom e que filme era ruim. A gente tinha que ir na cara e na coragem. Se, por sorte, o atendente da locadora conhecesse sobre cinema, ele te indicaria bons filmes. Mas se você fosse igual eu aqui com a locadora que eu tinha no meu bairro, que o cara não tava nem aí pra filme, ele só tava lá pra atender mesmo e passar o código de barra ali no leitor, você tinha que desbravar a locadora, ler a sinopse e ir atrás, cara, porque era uma missão difícil. E como é que você era nisso? Tipo, você tinha uma sessão favorita na locadora? Eu, ao contrário de você, eu tive sorte porque o atendente, na verdade, ele era o dono da locadora e ele trabalhava praticamente o dia inteiro na locadora. E o cara era fanzaço de filme e gente boníssima, assim, ele indicava as coisas e tal, ou então, por exemplo, quando a gente aguardava um filme ser lançado, ouvia falar, tipo, tal filme tava no cinema há alguns meses, então quer dizer que daqui a pouco tá nas fitas, aí ligava pro cara e falava, liga aqui quando chegar e tal, reserva aí, então ele sempre fazia isso. Gostava muito de filme de aventura, ação, mas foi questão de tempo, até de curiosidade, a título de curiosidade, começar a pegar mais filmes de suspense e consecutivamente de terror.
justamente pelas capas, pelas histórias, né? Pela aquela coisa, pô, eu tinha lá 12, 13 anos e aquelas capas, aqueles monstros e tal, desde Sexta-feira 13 até Massacre da Serra Elétrica, me chamava muita atenção e era aquilo que eu geralmente alugava depois de um certo tempo, né? Claro que meio mocado às vezes, depois eu acho que minha mãe foi levando mais de boa, mas no início foi mais broderagem do cara, assim. Eu sempre gosto de perguntar para quem eu troco ideia aqui no Apaixonados por Cinema, você já começou a tocar no assunto, então eu acho interessante eu já entrar com essa pergunta agora, que é assim, você tem mais ou menos uma noção de quais filmes começaram a te despertar a questão de o cinema pode ir um pouco mais além? Porque a gente cresce assistindo filmes como puro entretenimento, para rir, para tomar susto, às vezes ver um romance para poder se sentir apaixonado, se sentir bem com a vida e tudo mais. Mas sempre tem aquele filme que é gatilho, se tornou uma palavra com a conotação mais negativa, né? Mas sempre tem aquele filme gatilho pra gente que desperta a nossa atenção para falar: caramba, o cinema pode conversar mais com a gente do que eu imaginava. Eu consigo claramente, assim, dizer os filmes que começaram a me despertar um pouco disso. Você teve, assim, filmes específicos que te fizeram enxergar o cinema como uma arte um pouco mais além? Com certeza, cara. Por incrível que pareça, são dois filmes, duas sagas, na verdade, muito clichês, mas que foi o meu despertar, o gatilho, como você disse, que a primeira foi Senhor dos Anéis. Eu lembro até hoje, eu tinha 10 anos quando eu fui assistir no cinema Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Eu tinha um pouquinho mais. Quando eu saí, você tinha um pouco mais, né? Quando eu saí, eu lembro até hoje da sensação e da empolgação de sair do cinema. Claro, eu já tinha contato com os filmes, mas depois que eu tive contato com aquilo ali, e tipo, numa época diferente, um negócio de fantasia, com raças diferentes, e um negócio gigantesco. E aqui, cara, me prendeu. A galera brinca muito, porque quem não gosta de Senhor dos Anéis fala que dá sono, etc, né? Claro que é tudo uma questão de gosto, é tudo compreensível, mas no meu caso, para um molequinho, a última coisa que eu senti naquela época foi sono, sabe? Era tudo grandioso demais, né, cara? Era tudo grandioso, e saber que o cinema podia proporcionar isso, tirar da realidade, criar aqueles cenários e aquela utopia, né? Era genial. E Harry Potter, cara. Tipo, eu assisti todos os Harry Potters no cinema também. Acho que Senhor dos Anéis me influenciou um pouco mais nessa coisa do encanto, mas ainda molequinho, desde o primeiro indo no cinema também, até pelos primeiros filmes, né? A Pedra Filosofal e a Câmara Secreta serem os mais infantis, foram os que mais me marcaram também, né? E a vergonha desse canal é eu assumir que nunca assisti Harry Potter. Você nunca, cara? É mesmo? Eu já era adolescentezinho rebelde quando começou a sair Harry Potter. Eu já ia pro tinha parque. Franjinha. Não, eu tinha cabelão, eu era cabeludão. Eu ia pro parque da cidade beber vinho barato e eu era revoltado demais pra assistir Harry Potter. Quantos anos você tem, Marcos? Vamos revelar a sua idade aqui agora. Faço 33 em breve, daqui uns dias. Conservado, cara. Te daria no máximo 32. No máximo. No máximo, Tô zoando. Ainda bem. Não, tô zoando. Mas... Mas Senhor dos Anéis eu vi o segundo e o terceiro, eu vi no cinema. O primeiro, quando saiu, eu lembro do barulho que fez, mas eu fui assistir quando ele chegou na locadora, porque foi uma das primeiras fitas dos VHS da locadora, que era aquelas fitas duplas, e eu ficava olhando. Na locadora tinha fitas duplas, tinha Senhor dos Anéis, A Lista de Schindler e... Titanic. Eram os três que tinha na locadora do meu bairro que tinha fita dupla, eram esses, e eu peguei pra assistir os três. Eu lembro que eu falei, foi um desafio que eu coloquei pra mim, e eu assisti os três no mesmo fim de semana. Não foi uma boa opção, não. Louco. Não foi uma boa opção, não, mas eu fiz isso, porque eu era desses. Eu ia na locadora e me fazia desafios. Eu vou assistir tal filme e tal. Então eu me propus isso. E foi aí que eu conheci Senhor dos Anéis, gostei bastante. Eu tinha amigos que já gostavam, que já conheciam, que tinham visto o primeiro filme no cinema. E eles acabaram me arrastando depois para ver o segundo, o terceiro no cinema e tal. E acabou sendo um universo que eu acabei gostando bastante e consumindo muito, né? Depois também veio trilogia do Hobbit. Daqui uns dias vai vir série aí também, né? Da HBO e tal. Então... É da Amazon. É da Amazon, é verdade. Confundi. Eu confesso que a trilogia do Hobbit me decepcionou bastante, assim.
Mas Senhor dos Anéis, a trilogia, pra mim, é um negócio que eu vou guardar assim, no coração pra sempre, assim. Depois dá uma chance pra Harry Potter, vai que você gosta. Não, então, na verdade não é questão de... Tem uma galera que fica brincando comigo aqui no canal, fala que eu não gosto. Tem galera que eu recebo de convidado aqui, porque eu já perdi um desafio aqui no canal e o meu castigo no desafio pra Morgana, lá do canal Literalmente Morgana, meu desafio, minha prenda era assistir todos os filmes do Harry Potter e fazer um vídeo depois. Tem uns 3 anos que eu perdi esse desafio pra ela e até hoje eu não paguei. Mas não é questão de eu não gostar, realmente... Eu não tenho opinião sobre, eu não assisti, eu não consumi. Se bem que é aquela coisa, né? Uma coisa é você consumir o produto na época, né? Tipo, que ele é lançado. É óbvio que tem filmes que são atemporais, Sim. Mas eu não acho que todos os filmes são atemporais. Tem filme que não envelhece tão bem. Por Harry Potter ter essa coisa meio que montanha-russa, porque, assim... Um filme ele é mais dark, o outro é mais light. Eu acho que com o passar de cada filme ele foi ficando cada vez mais dark, né? Eu não sei se você vai gostar, mas enfim. Assiste lá e depois... Assistirei. Faça uma maratona no Sessão de Aluguel. Fazer um vlog aí, ó. O pessoal dos canais de literatura aí fazem, né, esses vlogs aí de leitura, né, e tal. Sim, vou fazer, quem sabe eu faço um vlog assistindo Harry Potter. Eu lembro há 2 anos, quando a gente fez a collab, que você falou que não era muito enturmado com terror. Isso mudou de lá pra cá? Você já tá mais... Um pouco. Eu tenho trabalhado isso. Inclusive, na semana passada, atrasada, não sei, eu fiz uma live aqui no canal que eu recebi a Ana Lu, lá do canal Terror de Quinta. Eu vi vocês anunciando, Ana Lu. E a gente fez... o tema da live era 5 filmes para quem quer começar a assistir terror. Eu fiz então eu trouxe ela para fazer um vídeo, uma live comigo, pro público e também para mim. Massa demais. Pô, legal. E ela saca pra caramba. Ela manja muito, cara. Pô, eu sou suspeito pra falar, cara. Esses filmes pra mim são sensacionais, assim. Lucas, você já falou, né? A gente já conversou um pouquinho sobre a sua relação com o cinema na infância, ali na adolescência, você indo nas locadoras e tudo mais, você conhecendo, né, o terror, o suspense, que foram gêneros aí que acabaram se tornando marcantes, pelo menos na sua vida na internet. Mas em que momento, assim, você teve aquele clique e pensou, vou começar a produzir conteúdo pro YouTube e vou falar de cinema no YouTube? Cara, foi exatamente com filmes de terror mais extremos, assim. Tipo, de verdade, porque sem querer me repetir muito, né? Mas assistindo muito filme de terror e tomando aquilo como um hobby mesmo, eu sempre quis explorar mais a história de filmes malucos, assim, tipo Saló, ou a Serbian Film, ou Holocausto Canibal. Então, eu tô citando esse porque foi exatamente nessa época, vendo esses filmes, Centopeia Humana também, que aquilo me deixava tão entusiasmado, assim, de tipo, pô, preciso comentar sobre, eu preciso fazer um vídeo com curiosidades, que eu tentava trazer novas informações e tal. Então, isso aí foi me influenciando. Claro que eu não fiquei só nesse tipo de conteúdo, só nesse tipo de produção, mas o que me deu o start para começar a debater sobre isso na internet foram esses tipos de filme. Mas era mais a questão de querer indicar esse tipo de filme ou querer encontrar pessoas interessadas para poder trocar ideias sobre? As duas coisas. Porque eu sinto que tem essa diferença. Eu conheço pessoas que criaram conteúdo porque queriam expor, e eu conheço pessoas que queriam compartilhar. Então sempre tem essa coisa, né? E no seu caso, então, eram os dois. É uma mistura dos dois, porque eu queria dar a minha opinião, né? É o que eu faço até hoje, a minha visão sobre aquela obra, o que eu achei, o que eu não gostei, o que eu gostei, e também com uma forma de debate, para ver qual é a opinião das pessoas. São opiniões parecidas com a minha, e tipo, é um negócio muito interessante, porque o próprio YouTube, você produzindo conteúdo, as pessoas que vão lá, assistem e comentam, eles também trocam experiência com você, te indicam filme. Cara, que eu já peguei de indicação da galera mandando em comentário muita coisa. Então, é uma troca constante, sabe? Então, desde o início do canal, eu meio que tinha
essa intenção de ter essa troca de informações, assim. Porque às vezes, no meu caso, não sei se com você era a mesma coisa, eu tinha amigos que até assistiam filmes, mas eles não eram tão entusiastas quanto eu era. Era, tipo assim, quanto eu sou, né, no caso. Tipo assim, tinha no máximo 2, e às vezes era uma galera mais distante. Então, é até uma forma de dialogar, né, de encontrar pessoas, enfim. É porque a gente que é mais empolgado com isso sempre quer externar, né, cara? E é complicado quando você não tem abertura, né? Quando você tá com os amigos ali naquela mesa de bar ou em qualquer outro lugar, assim, você não tem abertura pra poder conversar. E às vezes você fala, cara, eu vi um filme da hora. Aí o cara, qual? Aí você fala, ele, tá. Aí você Pronto, fica... acabou. E você fica, eu quero falar mais. Eu quero falar mais. Eu sou formado em jornalismo, né? E aí jornalista é invocado em querer criar... Já tive site, blog e tal, então foi mais um motivo além do conteúdo, foi o formato, porque era ali a minha formação também. Né? E você demorou muito para poder encontrar o formato que o Refúgio Cult tem hoje? Ou desde o início você já tinha mais ou menos a ideia clara e você só foi moldando ela? Cara, não mudou muita coisa, claro que eu aprendi demais desde o início até hoje, né? Fui moldando. O canal ainda considera uma estrutura muito simples, é o jeito que eu gosto de manter. No início eu convidei 2 amigos para colaborarem com o canal, para me ajudarem ali e tal. A galera que, tipo, tinha o Vitor, que ele fazia alguns quadros separados, o João Paulo, que ele participava ali também de alguns vídeos comigo. Com o tempo, eu senti que, tanto pela questão da independência, na verdade, porque você depender de se encontrar com os outros para gravar, ou então isso aí estava engessando, né, o canal. O formato inicial do canal era, além de mim, outras pessoas. Então eu falei, não, eu quero produzir mais conteúdo, eu quero ter mais tempo, né, focar para o canal. Então eu fiz isso. E aí, a partir dos primeiros... Mas isso foi bem no início, nos primeiros 4, 5 meses de canal. E aí, com o tempo, eu fui moldando, mas não é tão diferente do que era no início, não. Desde o início, a aprovação do público com você, com o conteúdo que você produzia, já foi positivo igual é hoje? Ou você acha que foi complicado até você conquistar a confiança, assim, do público? Tive que desbravar muito, cara. Tipo, eu não vou te falar que o canal tem 5 anos, ele tá fazendo 5 anos agora, início de julho. Eu vou te falar que tinha hater demais e tal, não. Mas era uma galera que, tipo, se identificou ali, assistia, deixava um comentário de vez em quando, nem sempre, mas até você, eu acho que é um processo, né? Pelo menos no meu caso foi, você conseguir ter uma empatia maior do público porque quando você está fazendo, seja eu, seja você, esse tipo de conteúdo, a pessoa não está lá só por conta do filme, ela está lá para saber a sua opinião. Sim. Porque ela conhece o seu diálogo, né? A maneira como você aborda aquele tema. Então é um conjunto de coisas. E eu, definitivamente, se você pegar um vídeo meu de 5 anos atrás, era um negócio muito mais engessado do que hoje em dia. É compreensível, né? Então eu acho que foi uma melhora, tanto minha quanto do público, tendo essa confiança maior a partir do momento que eu fui evoluindo também, né? Fui aprendendo e tal. Então, realmente foi com o tempo, com certeza. Eu vou fazer 6 anos de canal agora, em agosto. Caramba. É porque eu não tenho essa coisa de sumir com vídeo, de ter vergonha. Sim, eu sinto vergonha dos vídeos iniciais, mas eles estão lá. Pra quem quiser os meus assistir. também. Os meus também. Eles estão todos lá. Nunca apaguei nenhum. Acho que meu primeiro vídeo, inclusive, se eu não tô enganado, meu primeiro vídeo é sobre o primeiro filme dos Guardiões da Galáxia. Caramba. 2014. 6 anos mesmo. Eu tenho quase certeza que é do Guardiões da Galáxia, o primeiro vídeo aqui do canal. Mas eu também não sou desse que fico noiado de preciso ir lá tirar porque era tosco demais. Era tosco demais mesmo, mas foda-se, tá lá. Faz parte da minha história aqui, eu acho, no YouTube. Por mais que talvez eu não consiga alçar grandes voos assim aqui no YouTube, mas faz parte da minha história aqui no YouTube, cara. E aonde eu chegar, eu sei que aquele primeiro vídeo lá faz parte dela
E é bom ele continuar lá, porque quem chegar aqui no meu canal hoje e quiser conhecer um pouquinho da minha trajetória, saber de onde eu vim, de onde eu comecei, tá lá o vídeo para eles assistirem e eu não vejo problema nenhum, até porque eu não tenho culpa no cartório, então eu não vou ficar apagando o vídeo. Total, eu sou exatamente igual a você. Eu acho que, primeiro, é genial demais, tanto a gente quanto as pessoas verem a evolução. Tudo evolui. Cara, ninguém começa uma coisa, né, seja um canal no YouTube ou um programa de rádio, televisão, etc, etc, perfeito. Né? A pessoa ela tem uma experiência, a não ser que ela já tivesse experiência em outros lugares. Né? Eu era cru total, eu era bem cru, apesar de, na época, na verdade, eu era recentemente formado em jornalismo na época, mas eu nunca tinha... Pois é. E eu nunca tinha, né, feito para valer esse tipo de gravação e tal. Então, eu deixo lá e eu me divirto. Assim, de vez em quando eu volto nos vídeos e vejo o quão ruim era, sabe? Cara, eu não tinha noção de enquadramento. Eu filmava de baixo para cima, sem iluminação. Era a sombra atrás de mim, a sombra no meu olho. São bizarros os vídeos, mas tá lá. E se vocês estão assistindo esse vídeo e chegou aqui no canal tem pouco tempo, vai lá assistir esse vídeo e rir de mim comigo, não tô nem aí. Você pode ter certeza que muita gente vai. Tomara, e procura os do Lucas também. É divertido, cara, é muito bom. É como eu disse, eu nunca tive problema com comentários, com haters. Acho que talvez por eu ter esse público pequeno até hoje, eu nunca tive problema com haters, assim, eu nunca tive uma grande onda de haterismo aqui no meu canal, então eu sempre acabei lidando muito bem com isso. A galera manda uns comentários babacas aqui pra mim, eu dou uma risada, no máximo excluo, talvez se for ofensivo demais eu bloqueio, mas raramente eu bloqueio também, eu só vou lá, excluo o comentário e dou liberdade pra pessoa voltar e comentar de novo aqui no canal também, não tô nem aí não. Tipo assim, claro, quando é um negócio muito ofensivo, até por exemplo, uma pessoa vai lá, comenta, e aí outra pessoa vai lá e é muito ofensivo com esse primeiro comentário. Você bloqueia e tal. Mas quando é um xingamento, quando você vê que é chilique à toa, eu nem me preocupo muito, cara. Cara, eu tenho um comentário épico, que eu acho que esse foi o comentário que acabou com perdão da palavra, me descabaçando no YouTube, porque assim que eu criei o Sessão de Aluguel, eu entrei na equipe do Nerdista em seguida, com um mês de canal, porque o Nerdista, a diferença do Nerdista pro Sessão de Aluguel é de uma semana de diferença. Só que eu entrei pro Nerdista um mês depois, porque eu não sabia da existência do Nerdista. Um mês depois eles estavam procurando apresentador para cinema e eu entrei lá na equipe e eu fiz um vídeo sobre Interestelar. E tipo, era na época que ainda eu apresentava todo engessado, todo sério, todo tímido. E eu fiz as minhas críticas pontuando ali os furos do roteiro pra mim, que Interestelar é um filme que eu não gosto tanto. Eu gosto de toda a construção do filme, mas a resolução do filme me incomoda muito. Eu sou assim também. E eu fiz um vídeo apontando isso. Talvez na época eu não tivesse a eloquência que eu tenho hoje pra poder abordar isso, mas eu fiz o que eu podia fazer na época ali, que eu apontei os erros que pra mim naquela época faziam muito sentido. E o comentário épico, que é considerado, tipo, já teve vários momentos que o Nerdista sempre pontuou isso como o melhor comentário da história do canal, que o cara comentou: sabe qual que é a diferença da opinião do Marx e de uma lata de bosta? A lata. Cara, hoje, se eu leio um tipo de comentário desse no meu canal, eu dou risada, cara, real. Não tem mais o que fazer. Eu tinha um mês de YouTube na época, Lucas, então... Você ficou traumatizado, cara? Não, esse comentário eu acho que abriu as portas e por isso eu nunca me incomodei com comentário nenhum, sabe? Porque logo de cara veio esse, então... No início, lá no início mesmo, eu acho que de vez em quando eu ficava meio chateado, hoje em dia é diferente, assim, você já tem, sua cabeça automaticamente já tem um filtro que ela já sabe o que é relevante e o que não é. Os tipos de comentário, né? Porque, tipo, eu fiz dois episódios, mas é uma série que eu quero
promover mais aqui no canal, que ela foi muito bem aceita e também é um conteúdo que eu quero compartilhar, que eu fiz 2 vídeos em 2 partes diferentes de filmes de ação protagonizados por mulheres. E foram vídeos, assim, que foram muito bem aceitos. Eu fiz um vídeo um pouco antes da parada do canal e fiz a segunda parte dele agora, já na volta do canal, e são vídeos que estão entre os mais acessados aqui do Sessão de Aluguel, o que eu gosto muito, que eu acho que é uma parada que acaba desconstruindo, né, muitos preconceitos, Sim, né, muitos paradigmas e tal. Cara. E esses vídeos, cara, eu indico porque eu gosto muito de filme de ação, gosto bastante. E pra mim não importa se tem mulher ou homem como protagonista. Eu gosto de filme de ação. Eu gosto de ver a porradaria, eu gosto de ver a bagunça, a explosão e tal. Então eu comecei a fazer esses vídeos apontando, indicando esses filmes. E eu comecei a receber haters de maneira assim... Os caras não pontuavam sobre os filmes. Eles não falavam, tal filme que você indicou não é bom por isso, por isso, por isso. Esse filme que você falou, a atriz não atua bem, esse filme e tal, não. A galera começou a comentar que, você tá fazendo esses vídeos porque você quer lacrar. Você tá querendo o quê? Você tá querendo transar com alguma menina e tá fazendo esses vídeos pra ganhar moral? Eu comecei a receber esse tipo de comentário. Esse tipo de comentário me incomoda, mas não porque ele me ofende, porque ele não me ofende. Mas ele me incomoda porque eu vejo que se outras pessoas começarem a ver esse comentário ali, eles vão achar que talvez esse comportamento é normal. Então aí eu vou lá, deleto, apago, bloqueio esse tipo de pessoa, porque não é um público que eu quero que esteja aqui consumindo conteúdo, perfeito, né, cara? Cara. Eu acho que, primeiro que assim, hoje eu levo muito uma filosofia que a gente não é responsável pelo que os outros pensam da gente, né? É claro que se você é um babaca na vida real, tem, né, tipo, na vida real, no canal, etc., as pessoas, elas tendem a não gostar de você. Mas, se você tem consciência, por exemplo, o tema que você escolheu foi sensacional. Então, assim, não existe motivos para as pessoas catarem coisas negativas e distorcerem o que você está fazendo. A pessoa ela está partindo do pressuposto da bolha. E, infelizmente, aqui no Brasil, infelizmente, tem muita gente que você fala aquela pessoa ela vai arrumar algo negativo, e seja politizado ou, enfim, de qualquer outra coisa, a pessoa vai te criticar. Então, sim, eu acho que você faz certo nesse sentido, de não dar ibope e excluir para as pessoas nem terem contato com esse tipo de atitude, né? E, cara, mas saindo um pouco da plataforma, né, YouTube, porque eu sei que quem gosta de cinema, normalmente não quer ficar preso só dentro da plataforma YouTube, até porque a plataforma YouTube é uma plataforma muito complicada de se trabalhar. E nem deve ficar preso. Né? Até porque quem tá ali produzindo conteúdo é porque tem, de certa forma, ali uma parada da criatividade mais aflorada. Então, quem tem a criatividade sim, não pode ficar se prendendo muito em uma coisa só, né? E você acabou partindo para a questão de organizar eventos, né, cara? Você chegou a organizar alguns eventos com outros YouTubers também ali, com o seu pezinho ali dentro do cinema, né, da sétima arte, e você acabou tendo bastante sucesso nas edições que você acabou organizando, né, cara? Cara, a gente fez 3 edições, uma em Brasília, São Paulo e no Rio. As 3, assim, deu muita gente. A primeira que foi, tipo, 80% mais ou menos da capacidade, mas as outras lotaram. E justamente porque eu queria sair do YouTube, não tipo deixar de fazer o YouTube, mas ir além do YouTube. Não ficar preso, né? Não ficar preso, e eu sentia muito essa coisa, infelizmente falando isso, porque a gente está no momento em que o contato físico ele tá tão limitado, né, por conta de todas as circunstâncias, mas eu sentia muito essa falta de trocar uma ideia com produtores de conteúdo, mas principalmente com o público também, de ter aquela coisa da presença e tal. A gente estava até conversando antes de começar a gravação que o projeto obviamente está estacionado, mas no futuro pretendo viabilizar aí coisas desse tipo, assim. Mas foram experiências únicas, assim, muito boas. Mas então você acha que dá para sair do YouTube e dá para ter uma realidade, assim, quem sabe, do Refúgio Cult, ainda mais agora com o Refúgio Cult tendo números mais expressivos e tal, você acha que dá para conseguir manter um projeto também fora da plataforma YouTube, né, cara? Eu acho assim, manter o projeto como uma iniciativa cultural
para você, né, agregar, etc., sim. Eu não vou falar para você que, pelo menos no meu caso, produzindo esses eventos totalmente independentes, eles não tiveram um retorno financeiro. Sim. Né? Então, se vou viver de produzir, porque hoje, querendo ou não, o meu trabalho é o YouTube, né? Tem outros projetos, mas o meu trabalho é o YouTube. Eu não conseguiria falar isso do evento hoje, mas eu acho que é um negócio que vale muito a pena como um projeto paralelo, entendeu? E é o que eu quero continuar fazendo no futuro, quando tudo se organizar. Cara, e já que a gente está falando dessas, indiretamente, das dificuldades de estar aqui no YouTube, você como produtor de conteúdo há 5 anos, ainda mais falando de cinema, que eu acredito que eu tava lá no início, né, de tudo ali, eu tenho mais ou menos na mesma época que você eu comecei, e eu sei que naquela época tinham pouquíssimos canais que abordavam esse tema, hoje em dia tem bastante, mas sim, quais as principais dificuldades, assim, que você enxerga que foram, assim, as mais complicadas para poder você superar e estar hoje aqui conseguindo o sucesso que você está conseguindo? Cara, a primeira coisa que é uma ferramenta essencial, mas também é uma das maiores dificuldades, é a própria criatividade, né? A gente briga com ela constantemente, você sabe muito bem disso. Eu tenho isso porque eu não gosto de ficar sempre fazendo só aquela coisa. Eu quero pegar, claro, o formato às vezes ele é muito parecido, mas as temáticas, as ideias, eu gosto de renovar. Então, às vezes é difícil você conseguir fazer isso e ter uma boa aceitação. Não que foi uma dificuldade, mas em aspectos técnicos, no início era muito pobre o Refúgio Cult, então eu demorei assim até realmente ter uma percepção de que eu precisava deixar o negócio um pouco mais ajeitadinho e tal. Mas basicamente isso, cara. Eu sempre gostei muito de fazer e eu sempre levei esse amor pelo cinema como uma prioridade, assim, e continuar fazendo conteúdo. Mas a criatividade e a constância em manter uma criatividade relevante é o que faz diferença. Isso é o que pega, né, cara? Você conseguir manter essa assiduidade, Sim, né? Porque o YouTube preza muito pela assiduidade, né? Acho que talvez seja uma das minhas grandes falhas com exatamente. Sessão de Aluguel. Não falhas em si, porque não foram propositais as minhas pausas no canal. Mas eu acho que um dos grandes defeitos, assim, um dos grandes obstáculos que eu tive com a jornada aqui do Sessão de Aluguel foi essa questão dessas pausas, assim, que pra mim não dava pra continuar, então eu tinha que parar mesmo e parei. Isso acabou prejudicando muito, porque o YouTube é algoritmo, né, cara? Você trabalha com isso, você trabalha com robô. É uma Você tem, máquina, né? você tem que aprender a lidar com esse robô, essa é a parte mais difícil de tudo, né? Muita gente que produz conteúdo relacionado a cinema, Lucas, tem alguma pretensão ou não, mas a maioria, na verdade, tem pretensão de, quem sabe, produzir alguma coisa própria. Eu não sei se você já produziu alguma coisa, ou se você tem pretensão de produzir, sei lá, um curta, um documentário, quem sabe um média-metragem, um longa-metragem. Você tem algum plano para esse tipo de coisa, assim? Você tem algum projeto nesse limiar aí de você não só ser um produtor de conteúdo sobre cinema, mas você fazer cinema também? Cara, cinema, eu confesso que a ideia, ela existe, mas ela não é uma prioridade. Quem sabe no futuro, daqui 1 ano, 2 anos, fazer algum curta-metragem, alguma coisa desse tipo. O que eu tenho, eu escrevo, então eu quero em breve lançar um livro. Olha só. Na verdade, tô na etapa final de escrita dele e se tudo der certo, final desse ano, início do ano que vem, eu consigo lançar um livro de fantasia e ficção científica. Então, é o que eu tô te falando isso porque é o que eu realmente me dedico, né? Eu não Sim. tenho, vou escrever o roteiro de um filme e vou filmar. Não, hoje em dia é a literatura e mais futuramente eu pretendo fazer alguma coisa mais simples, assim, que não dê tanto trabalho assim, um curta-metragem, alguns, quem sabe. Já fica aqui o convite aberto, quando tiver lançamento do livro, voltar aqui no canal para a gente poder divulgar aí para a galera Opa, poder bora. conferir o livro. Eu te mando aí e a gente troca uma ideia sobre. Vai ser um prazer, cara. Mas então você, igual você falou, você é formado em jornalismo.
Tipo, documentário, por exemplo. Eu, particularmente, tenho uma paixão magnânima por documentário, cara. Eu já acabei ajudando minha namorada, é formada em jornalismo, e no decorrer do curso dela, eu acabei ajudando ela a produzir 2 documentários. Um, inclusive, foi o TCC dela, que eu fiz a parte técnica do TCC dela, ajudando e tal, prestando aquele apoio. E eu descobri uma paixão, cara, no documentário. E você, como jornalista, você nunca teve essa pretensão, assim, com a vertente do documentário e tal? Cara, eu gosto muito. Já fui mais consumidor, esses últimos 2 anos um pouco menos, mas eu acho o canal não tá dando muito... tempo, né? É difícil, cara. E tipo assim, aí você tem que priorizar mais um tipo de conteúdo, um formato, mas eu gosto muito. Eu lembro, foi engraçado você ter falado da sua namorada fazendo jornalismo e tal, porque na época que eu fazia jornalismo e que eu precisava produzir conteúdo por conta das matérias, eu estava muito interessado, sim, nessa vibe de documentário. Tanto é que na época a gente, não somente eu, né, mas grupos de alunos e tal, a gente produziu alguns mini docs, né, falando sobre um setor, ou sei lá, ou sobre a própria faculdade. Mas eu acho muito legal, cara. Mas, assim, pretensão de ser um diretor de documentário ou alguma coisa desse tipo. Você tava com um projeto sim, né, se eu não me engano. Cara, E tava. aí? Acabou coincidindo. Agora eu te pergunto. Ai, ai. Mas tava, cara, eu até fiz um primeiro episódio que eu ia fazer todo o registro dos bastidores aqui no canal e tal. Eu cheguei a fazer o primeiro episódio, até fiz esse episódio, era sobre recebendo o primeiro não, que foi, eu ia fazer um documentário sobre as locadoras que ainda estavam resistindo aqui em Goiânia. Eu lembro de você comentar. E eu cheguei na primeira locadora que eu fui, que era uma das locadoras da minha infância, ela era na esquina do colégio que eu estudava quando eu era moleque. E eu cheguei lá, tipo, não é o mesmo dono, mas é o mesmo espaço e tudo mais. Ainda tem muita coisa do visual que eu guardava na minha cabeça. E eu cheguei lá, fui conversar com o cara. Falei, cara, eu tô querendo produzir um documentário. Eu estudava aqui, eu cresci aqui perto, eu estudei aqui muitos anos e tal. Eu loquei muitos filmes aqui. E sempre que eu penso em produzir alguma coisa relacionada à videolocadora, eu tenho muita memória do visual de dentro dessa locadora, então eu gostaria muito de poder filmar aqui e tal, e trocar uma ideia com você, e você ser um dos entrevistados do documentário. Ele virou pra mim e falou, não tem interesse. Caraca. E eu tava, tipo, muito empolgado, eu tava conversando com o cara e gesticulando, e fazendo, tipo, quero filmar assim, porque na minha cabeça eu tenho a memória afetiva todinha de dentro daquela locadora. E o cara virou, não tem interesse não. Se você quiser aqui, vir aqui e fazer... ele falou, não quero não. Se você quiser fazer umas imagens aqui, pode fazer, mas não filma a fachada da locadora, não. Aí eu olhei pra ele. Vai entender, né? Eu olhei pra ele e falei, não, tudo bem e tal. Pensa na possibilidade, e depois eu volto aqui, a gente troca uma ideia, a gente conversa sobre e tal. Ele falou, beleza, mas não, se você quiser vir filmar aqui, você pode filmar aqui dentro. Você não filmando a fachada e não me filmando, eu não tô nem aí, não. Aí eu falei, eu não preciso, eu queria trocar ideia com o cara, eu não queria filmar a parte interna só da locadora, né? Isso não ia agregar o conteúdo. Tem gente que odeia aparecer, né? Odeia aparecer em foto, em vídeo, talvez seja o caso do cara, não sei. Com certeza. Tipo... Em compensação, eu encontrei um velhinho num setor que eu nem imaginava, que me recomendaram a locadora. Eu cheguei lá, eu mandei uma mensagem no WhatsApp, ele respondeu e tal, no WhatsApp da locadora. Ele respondeu, falou, não, passa aqui quando você puder e tal, a gente troca uma ideia e tal, eu tenho interesse sim. Mano, eu cheguei lá, eu fui conversar com ele, eu não levei equipamento, eu não levei nada, foi até uma falha minha, que se eu tivesse levado eu tinha um material muito bacana. Poderia até ter feito um Apaixonados por Cinema com ele. Porque eu cheguei lá, e fui começar a conversar com ele, ele falou, não, eu fazia parte do sindicato, eu fui um dos criadores do sindicato das videolocadoras de Goiânia, lá nos anos 80, a gente tinha não sei o que, eu consertava videocassete, eu consertava fitas VHS, o cara começou a me contar a história, cara, de tudo. E ele falou, quando você quiser filmar, é só você vir aqui. Só que aí eu não consegui... Você perdeu uma oportunidade de gravar um baita depoimento, velho. Só que aí eu não consegui encontrar outros personagens. Aí depois eu comecei a pensar, cara, talvez esse seja meu único personagem. Talvez eu ainda volte lá para fazer um documentário só sobre esse cara, porque outros personagens não estavam rolando. Faz um curta ou um média, sei lá, não precisa ser um longo. Acho que vai acabar rolando isso aqui no Sessão de Aluguel ainda, viu, galera?
Pois é, ia ser massa, mas cara. isso aí é a questão cara, quando você quer produzir as coisas, é esse tipo de dificuldade que você vai encontrar. Você vai encontrar gente mal educada, você vai encontrar obstáculos, e ainda mais quando você não tem dinheiro pra fazer, então você tem que se virar e ir atrás, cara. Esse é o ponto. Cara, trabalhar com pessoas não é fácil, cara. Você tem que estar esperando, infelizmente, pelo pior, na maioria das vezes, o melhor é lucro, sabe? É assim, o que vier é lucro, né? Mas é aquela coisa, se você quer muito fazer uma coisa, se aquilo te move, né, move a vida e tal, eu acho que vale a pena arriscar, acho que vale a pena dar a cara a tapa aí algumas vezes. Com certeza. Pois bem, galera, então estamos aí chegando, né, nesse final desse bate-papo com o Lucas, em que ele virou a mesa e eu acabei ali abrindo o meu coração. Olha só, plot twist, cara, plot twist. Primeiro convidado que fez isso aqui comigo, que me deixou ali meio desconcertado, mas foi interessante, é legal isso. Por isso que é bacana de estar gravando Apaixonados por Cinema, porque tem muita gente que pensa que, não, é só o Marcos fazendo as mesmas perguntas para pessoas diferentes, mas não é, cara. Quando a pessoa vai agregar no papo, o papo flui e geralmente eu tenho as primeiras perguntas planejadas, depois o que acontece ali é só seguir no flow mesmo e tal, é tudo no improviso, a gente vai trocando uma ideia bacana sobre cinema, porque geralmente eu convido pessoas que são pessoas tão apaixonadas por cinema quanto eu, assim como o Lucas, e é muito bacana estar sempre trocando essa ideia e tal, essa troca de experiências, porque isso acaba agregando, querendo ou não, na nossa bagagem também. E Lucas, pra gente finalizar, o que o público do Sessão de Aluguel, que talvez não te conheça, e o que o público do seu canal, que talvez veio aqui para cá assistir essa sua entrevista comigo, o que eles podem esperar aí do futuro do Refúgio Cult, cara? Cara, então, eu até falei sobre isso no canal recentemente. Mais do que nunca eu vou pegar clássicos do cinema mesmo, filmes assim. Já faço isso, mas talvez até por conta de toda a situação que a gente está vivendo com a escassez de lançamentos, eu vou trazer clássicos. Dar continuidade a quadros recentes que eu lancei, de curiosidades e caos de bastidores, por exemplo. Mas tenho ideias vagas, assim, até de alguns outros quadros, assim, também envolvendo curiosidades, ou então pegando tanto um filme quanto um ator e trazendo um lado que o público não imaginava daquele filme ou daquele ator. Pode ser coisas ruins ou podem ser coisas boas, né? Então, eu gosto desse tipo de explorar mais a fundo um conteúdo, não só o filme em si, por exemplo, mas o que está por trás, as mensagens Sim. e tal. Eu acho que no Sessão de Aluguel, acho que o quadro mais assistido do canal são os vídeos de curiosidades, cara. No Sessão de Aluguel dá muito certo. Eu posso te dizer. Eu acho muito legal, cara. Eu como público, quando eu vejo esse tipo de conteúdo lá no YouTube, geralmente eu assisto, assim. E eu gosto muito da série de vídeos que você tem feito, mostrando o lado obscuro da produção Sim. de alguns filmes e tal, tipo o Mágico de Oz e tal. Exatamente. Então eu gosto bastante desse tipo de conteúdo que você produz, cara. Eu gosto bastante mesmo. Pô, valeu, cara. Até por isso eu faço também esse tipo de conteúdo, assim, de curiosidade de bastidores, porque é algo que me interessa, cara. Desde a época de locadora, eu sempre fazia muita questão, desde que eu sou colecionador. Hoje em dia tá parado, mas eu já fui colecionador de DVDs, então eu sempre fazia questão de tá comprando DVDs que tinha extras, que tinha comentários do diretor, que tinha cenas deletadas e não sei o que. Eu sempre fiz questão desse tipo de conteúdo porque sempre foi algo que muito me interessou. Você aí com o Refúgio Cult, então vai mais ou menos seguindo a mesma linha e talvez aparecendo coisas novas, mas eu tenho uma última pergunta para você. Uhum. E foi uma coincidência que a gente conversou na época, inclusive. Eu tinha gravado um vídeo, eu tava no processo de edição dele antes de lançar no canal, até porque eu tava com muita vergonha de lançar ele no canal na época, que foi meu vídeo do Tesouros Perdidos. Foi até um vídeo único aqui no canal que saiu, porque eu não tinha garganta para poder fazer mais do que ele. Você criou um personagem pro Refúgio Cult. E eu tinha criado um personagem pra Sessão de Aluguel. Eu lembro disso. Eu tinha gravado o vídeo, só que eu não tinha postado. Aí você postou o seu. Tipo, você fez só um episódio, eu só fiz um episódio. Eu fiz dois, cara. Você chegou a fazer dois? Eu não vi o segundo, então. Fiz dois. Mas eu não quis dar... Era uma época que eu tava meio invocado em arriscando, né?
arriscando e quem sabe trazer uma nova persona, né, para o canal e um negócio humorístico também. Mas eu lembro, foi uma baita coincidência, cara, porque eu lembro de você falar, pô, eu também gravei um vídeo parecido e tal. O meu vídeo, meu piloto, inclusive é um vídeo até em vista dos números do meu canal, é um vídeo bem assistido. Eu fiz sobre aquele filme Sol Vermelho, não sei se você conhece, com o Toshiro Mifune e o Charles Bronson. Tô ligado. E a minha intenção com esse quadro era essa, indicar filmes que ninguém comenta. Eram os tesouros perdidos mesmo, assim, aqueles filmes que são muito fodas, mas que ninguém sabe da existência, sabe? É o filme que talvez o seu pai conheça, né? Cara, quem jamais imaginou a mistura de filme samurai com faroeste? A gente sabe que o faroeste roubou muita coisa do samurai, o samurai roubou muita coisa do faroeste. Eu gosto muito dos dois, mas esse filme mistura os dois, cara. É o Toshiro Mifune e o Charles Bronson juntos. Você já viu esse filme? Não, eu nunca vi, mas já ouvi falar cara, da história. É foda. É foda, vale a pena. Procura. Sol Vermelho, procura pra assistir, vale muito a pena, cara. Ainda tem o Alain Delon também no filme, ele é meio que o vilão do filme. Ele não é meio, não, ele é o vilão do filme. Cara, eu vou assistir porque eu gosto muito tanto de filme de samurai, a cultura japonesa, etc., quanto de faroeste também. Eu amo filme de faroeste. Assim, não, e é muito legal ver o Charles Bronson querendo ser aquele personagem mais safo em cima do personagem recatado do Toshiro Mifune. Mas na hora que ele tenta se safar e crescer pra cima, mano, o cara bota ele na moral, põe a espada no pescoço dele e fala, segura a onda aí, porque eu também não sou qualquer coisa não, saca? E é muito engraçado. É muito engraçado essa relação. É aquela coisa do policial bom e do policial mal e tal, essa coisa de personalidades distintas coexistindo pra poder resolver o mesmo problema. Então é muito bom, cara, vale muito a pena. É um filme muito engraçado. E é uma curiosidade aqui nossa, né, dos dois canais e tal, porque você também tentou um personagem, eu também, e a gente largou porque... Cara, pra quem não é do ramo, pra quem não é ator, é muito complicado mexer com esse tipo de coisa. E aí depois eu sou um pouco crítico, assim, hoje em dia eu tento não ser tanto, mas na época que eu lancei esses 2 vídeos, eu falei, cara, não, é melhor parar, deixa eu focar aqui onde eu já tava, que é melhor, é mais tranquilo. Quando a gente às vezes quer abraçar demais as coisas, às vezes a gente acaba se perdendo. É melhor fazer o que a gente sabe fazer, né? É bom arriscar, mas quando você sente, depois que você arriscou, quando você sente que o território ele não é muito ali propício para você, talvez seja melhor, né, pegar as coisas e tchau. Mas então é isso, Lucas. Eu quero te agradecer, cara. A gente terminou aí com esse momento mais descontraído, com essa curiosidade, já que a gente falou que gosta tanto de curiosidade de bastidores. A gente termina com essa aí dos dois canais. Mas muito obrigado, cara, por estar aí, sempre tão aposto aí, cara, e sempre tá trocando ideia e tal. Eu que agradeço, cara. Eu agradeço demais o convite e a parceria aí. É sempre muito bom te receber aqui. O canal Sessão de Aluguel é humilde, mas está sempre de portas abertas aí para poder colaborar com qualquer tipo de produto que você vai lançar aí relacionado ao Refúgio Cult ou não, né? Porque eu também gosto de você fora do canal e tal. Então também quando você for lançar o livro, as portas aqui estão abertas e vamos gravar alguma coisa, vamos trocar uma ideia sobre o seu livro aqui. Com certeza. Mesmo não sendo conteúdo próprio aqui do canal e tal, mas a gente conversa porque também não tem isso. A gente tá aqui para poder apoiar os brothers e crescer todo mundo junto. Claro, não, eu gosto muito do seu trabalho, da sua pessoa também. Vamos no futuro fazer outras coisas e tamo junto, cara. Vamos providenciar outros papos, é bom, eu lembro da nossa primeira collab, essa aqui também foi boa demais. Aquele projeto do Clube do Filme era bacana, né? Pena que a maioria da galera parou, só ficou nós, né? Continua. O pessoal deu uma debandada, né? Mas tamo aí, firme e forte e tamo junto, cara. A gente sabe dos perrengues e das coisas boas que a gente passa como produtor de conteúdo aí na internet. E se por acaso você é público aqui do Sessão de Aluguel e não conhecia ainda o trabalho do Lucas, cara, dá um pulo lá no canal dele, confere lá, Refúgio Cult, pode procurar aí no YouTube que você vai encontrar facilmente o conteúdo do cara. É um conteúdo de qualidade que eu atesto mesmo, porque é um conteúdo que eu consumo. Não é só aquela coisa que você fala de, vai lá e tal, porque tá gravando um vídeo comigo. Não, é um conteúdo que eu consumo de verdade. Eu pego indicações com o Lucas de filmes, porque o Lucas indica bem filmes fora da caixinha e tal, então isso é muito bacana.
Então você dá um pulo lá. E se você, por acaso, veio do canal do Lucas e caiu de paraquedas aqui no Sessão de Aluguel e tá novo aqui por aqui, não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal aqui embaixo, cara, e tenta desfrutar aí do conteúdo. Se você gostar, fica por aqui. Se não gostar, tudo bem. Você pode não voltar aqui mais, mas vai deixando seu like aqui no vídeo, porque eu tenho certeza que, com certeza, se você gosta do Lucas, esse papo aqui te agradou de alguma maneira. E então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Lucas, mais uma vez aí. A gente tá encerrando esse papo aqui. Valeu demais, cara. Obrigado, e galera, mesmo pelo convite. Foi lindo. Aquele abraço e até a próxima sessão. Tchau. Valeu.